Queridas irmãs e irmãos, hoje Jesus nos deu a sua oração, o Pai Nosso. Hoje. Cada dia que a gente vem aqui celebrar, esse encontro com Ele é sempre renovado, é sempre novo para nós. Não é algo lá do passado, mas é algo de agora. Ele está aqui no meio de nós. E hoje Ele nos confia um grande tesouro, que é a sua oração, a sua maneira de se dirigir ao Pai. Jesus nos dá isso de presente. E isso é muito importante para nós cristãos. Nós chamamos a Deus de Pai. E esse Pai, que é o Pai de Jesus, Ele nos deu o seu Filho amado para restaurar em nós a relação consigo. Então, essa relação, ela se restaura na história, na vida, no dia a dia e também no nosso modo de nos dirigir a Deus. E a proposta é que nós ocupemos um lugar. E esse lugar não é nosso, é um lugar que nos é dado, é um lugar de filho. Esse lugar é de Jesus, pertence a Ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que Ele está no seio do Pai, isto é, Ele é gerado, e a teologia da nossa igreja vai dizer que Ele é continuamente gerado, Ele está permanentemente gerado. Jesus não sabe ser outra coisa diante de Deus, senão Filho. E ao nos dar essa oração, Ele cede o seu lugar para a gente ocupar. E ao ceder esse lugar, nós então podemos nos dirigir a Deus como Ele se dirige a Deus. Então, eu brinco muito quando eu falo disso, eu gosto, ajuda as pessoas a entender. Quando Deus, o Pai, de lá de cima, olha para nós, quando a gente reza essa oração, Ele enxerga no meu rosto, no seu rosto, no rosto de cada um, de cada uma que está aqui, as feições de Jesus. Meu filho está me falando. Quando Deus ouve essa oração, Pai Nosso, é a voz de Jesus que chega ao céu. Porque nós ocupamos o lugar dele, nós fazemos os gestos dele. Tudo que é religião para nós tem a ver com a pessoa de Jesus. A religião que nós vivemos, que é o catolicismo, tem a ver com a pessoa dele, Passa por ele. Por isso todas as orações terminam por Cristo Senhor nosso, por Cristo, com Cristo e em Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Tudo é por meio dele. Ele é o mediador também na nossa relação com Deus. E essa mediação, então, dá a cada um de nós esse presente, o de sermos, então, chamados filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E São João vai dizer na sua carta, e nós o somos de fato. Mas o somos por causa de Jesus, porque fomos associados a Jesus, enxertados em Jesus, usando as palavras aqui de Paulo. Nós somos enxertados em Jesus desde o nosso batismo. João vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês não podem fazer nada sem mim. Então também na hora de rezar, a gente reza por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então a nossa oração, o Pai Nosso, não é só uma fórmula, não é de Jesus no sentido de que Ele é o autor, é de Jesus, é do Senhor no sentido de que Ele é Filho. E como Filho, Ele pode então ceder esse lugar para nós. Podemos assim nos dirigir ao Pai. Mas sabemos que muita gente por aí reza o Pai Nosso e às vezes nem cristão é. Eu já vi muita gente que não é cristã rezar o Pai Nosso. Está valendo, tem valor também. Mas para nós tem um dado diferenciado. Porque se a gente pode chamar todos os seres humanos desse planeta, só tem aqui, imagina, todos os seres humanos de filhos e filhas de Deus, podemos assim dizer, a própria Bíblia assim chama no Antigo Testamento, Então, o que nos diferencia? É sermos filhos no Filho Jesus. Essa nossa relação é explicitada a partir da relação com Ele, a partir dessa relação que Jesus mesmo tem com o Pai. E qual é então o diferencial? O diferencial é que a gente faz isso
guiados pelo mesmo Espírito que guiou Jesus nesse mundo. Essa é a primeira diferença. Então, hoje no Evangelho nós ouvimos Jesus dizer aos discípulos: se vós que sois maus, dais coisas boas aos vossos filhos quando eles o pedem, quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é então a chancela, o selo, a marca que faz com que Deus nos reconheça como seus filhos e filhas. Esse Espírito nos foi dado na iniciação cristã, nos sacramentos do batismo e na crisma, e ele é dado para isso, para marcar em nós essa pertença filial com a pessoa de Jesus, essa pertença a Deus. Somos filhos dele, e em nós está acontecendo um processo de configuração a Jesus. Nós estamos com o tempo, seguindo os passos de Jesus, ficando cada vez mais parecidos com ele, cada vez mais deixando que o Espírito termine essa obra inacabada, como diz o salmo que nós cantamos, completar em mim esta obra inacabada. Então o Espírito está fazendo esse acabamento, para que quando a gente partir desse mundo, a gente vai partir como filhos e filhas, até encontrar o nosso Pai Celestial. Muito bem, isso tem uma importância para nós tão grande, que na iniciação cristã, nos ritos de iniciar os cristãos, sobretudo quando são adultos, a gente faz a entrega do Pai Nosso. Nós já celebramos aqui algumas vezes a entrega do Pai Nosso. Então, quando uma pessoa é adulta e não é cristã ainda, não passou pelo batismo, ela passa por esses ritos, que nós chamamos de ritual da iniciação cristã de adultos. E tem um momento em que o Pai Nosso é dado solenemente para essa pessoa. A gente chama isso de entrega. Em latim é traditio. A traditio é essa entrega, essa tradição, a palavra traditio deu a palavra tradição, essa entrega desse tesouro que nós todos carregamos, que é a oração do Senhor, que marca a nossa relação com Deus. Essa pessoa vai para casa com essa oração, vai rezar todo dia, vai se afeiçoar a essas palavras, vai entrar em relação com o Pai do jeito de Jesus. Um dia ela volta aqui, que é o dia da Vigília Pascal, e ela vai ter que rezar com todos os outros filhos e filhas. É a reditio, a devolução. Ele tem que devolver essa oração na Vigília Pascal e durante toda a vida. Essa solenidade toda para dar o Pai Nosso, no entanto, encontra da nossa parte, é paradoxal, mas encontra da nossa parte um certo descuido com a oração do Senhor. Eu já tentei ensinar vocês, eu acho que eu estou conseguindo, a gente rezar o Pai Nosso com mais calma, A gente reza o Pai Nosso numa velocidade, parece que a gente está rezando o terço, enquanto eu rezo na missa, Então, até engole as palavras, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse perdoai-nos já virou perdoai as nossas ofensas, por causa da pressa de rezar o Pai Nosso. Além disso, o Pai Nosso sofre de outros problemas, Estão ensinando por aí nas redes sociais, alguns padres que se dizem muito entendidos da tradição da igreja, na verdade não são, ensinam os fiéis a não levantar as mãos na hora do Pai Nosso. É um erro. Esse gesto é da nossa tradição, testemunhado desde o século I, que os fiéis, todos eles, erguem as mãos, imitando o Filho Jesus que está na cruz. Jesus é o Filho, essa filiação de Jesus aparece forte, mais forte quando ele ergue os braços na cruz. E por obediência, porque o Filho obedece, por obediência, ele então se entrega a Deus, se entrega ao Pai. E lá ele reza: Pai, Pai, porque me abandonaste? Ele chama Deus de Pai ali. E com os braços erguidos. Então, desde o princípio da nossa igreja, os fiéis são orientados a imitar Jesus como Filho de Deus na cruz, como Filho obediente, erguendo as mãos em forma de cruz, para que pela oração nós vamos então nos afeiçoando a Ele, a Jesus, que é o nosso modelo. A gente então se mira nele. Então, se escutarem essa história de que vocês não podem levantar a mão, é uma interpretação
equivocada, tá? Não sigam essa gente, por favor. Bom, além disso, então, eu diria assim, olha, tem uma outra diferença. E essa outra diferença eu acho ela mais bonita ainda. É que nós rezamos juntos. Pai Nosso. Essas palavras bastam para entender do que se trata aqui. É necessário ser irmão para ser filho. Então, a oração nos unifica uns aos outros diante de Deus. E quanto mais unidos estamos diante de Deus, mais a gente se parece com Jesus, que é o Filho por excelência, que não precisava, mas veio se unir a nós. Então, se quisermos fazer o caminho de filhos, vamos fazer com Jesus, né? Nos unindo uns aos outros. Bom, eu acho que a maioria de nós não passou pelos ritos da iniciação cristã de adultos. Nós fomos batizados como crianças, né? Acho que a gente nem se lembra de como foi o batismo, em geral, né? Mas nós recebemos o Pai Nosso, teve uma tradição, né? Uma passagem, uma entrega do Pai Nosso, e essa entrega foi feita nas nossas famílias. Nossos pais, nossas mães nos entregaram o Pai Nosso. Sem saber muito dessas formulações que eu estou falando aqui com vocês, eles nos entregaram um grande tesouro. Eles cumpriram um papel fundamental de ensinar a gente a procurar a Deus. Procurai e vos será aberto. Batei e será aberto, etc. O Evangelho de hoje fala disso. É importante procurar a Deus no nosso dia a dia, na nossa caminhada, buscar a Deus na oração, buscar a Deus aqui na celebração, né? Então, essa dádiva do Pai Nosso nos foi concedida, mas é importante a gente cuidar dessa dádiva do Pai Nosso, fazendo essa oração como ensina um antigo catecismo da igreja, mais antigo do que o Evangelho, mais antigo do que o Evangelho. Um documento que foi achado na Síria, foi escrito por volta dos anos 40, 50, discute-se a data, mas todo mundo está mais de acordo com essa data antiga, que se orienta que os fiéis devem rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Não é questão de quantidade, é questão de que 3 é o número da perfeição, e na perfeição a gente buscar a Deus, né? A perfeição da filiação divina nos é dada em Cristo e nessa relação que nós temos com Deus. Então, queridas irmãs e irmãos, o Pai Nosso é uma oração muito importante. Convido vocês a cuidarem dela, mas sobretudo a ocuparem esse lugar que Jesus abriu para você, né? Vocês já foram num jantar e alguém muito importante falou assim: senta aqui, levanta e te dá um lugar. Isso já aconteceu com vocês? É muito interessante. Eu acho que Jesus está dizendo: olha, fica aqui, nesse lugar de filho e de filha de Deus. Não precisa pensar nas palavras, não pense, atrapalha, tá? Simplesmente pronuncie a forma e se coloque nesse lugar que é de Jesus. Amém.